Fala pessoal, aqui é o Eduardo do canal Que Se Sabe e hoje eu vim trazer mais uma dica do Photoshop para vocês. Cada um, para esse tipo de coisa, tem um jeito de fazer, tá? Eu vou mostrar como é que eu faço as sombras no Photoshop. Sombra de algum objeto, alguma coisa que vocês queiram fazer sombra, tá? Então eu peguei duas imagens aqui, tá? São imagens compradas dessa praiazinha aqui, que eu vou aumentar ela. Vou fazer um esquema maneiro aqui, tá? Quando vocês estão longe da tela assim, esse é um atalho fácil para vocês. Command 0, ou então eu acredito que no Windows seja Ctrl 0. Tá? Eu vou abrir essa outra layer aqui, que é um sorvetinho, ou seja, eu vou colocar essa bolinha de sorvete aqui, só que eu tenho que criar uma sombra para ela legal. Vamos primeiro apagar esse fundo aqui, tirar esse fundinho aqui. Quando eu vou tirar o fundo de algum elemento, o que eu faço? Eu venho aqui no Select, dou Modify e dou Expand. Que daí o que vai acontecer? Essa seleção aqui, ela vai expandir e vai tirar o que eu não consegui pegar na seleção, tá? Então ele dá uma entrada ali legalzinha. Eu vou limpar assim. Ah, se tu for fazer em casa, tá? E tu fizesse isso aqui que eu fiz. Tu apertou aqui nessa bolinha aqui e ficou assim, ó, fez ao contrário. Para te mudar isso é só tu no Mac tu apertar Option, ou então no Windows tu apertar Alt mesmo, e daí ele sai o lado contrário. Então tá, só que, pô, se eu botar aqui simplesmente assim, tá na cara que o negócio é montagem, né? Uma bola de sorvete gigante. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo duplicar a layer. Como é que se duplica? Ou eu pego a layer e venho aqui, arrasto assim e duplico assim, ou então tem o atalhozinho para isso que é Ctrl J ou Command J, dela duplica, tá? Então eu tenho duas layers agora. O que eu vou fazer? Clico com o botão direito em cima e vou converter a um objeto inteligente, Smart Object. Tá? Feito isso, eu vou pegar e vou ver mais ou menos qual é o tamanho que eu vou querer a minha sombra aqui. Vamos dar um Ctrl T para essa seleção e vou imaginar que a sombra ficaria aqui, tá? Então, seria mais ou menos isso. Agora eu vou vir aqui e vou clicar em Hue Saturation. Como é que eu vou fazer o seguinte? Porque se eu mexer nisso aqui, ó, ele vai mexer em todo, tá? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que botar para que ele mexa só nessa layer aqui de baixo. Então, para isso, eu posso simplesmente clicar aqui e clicar nesse, que daí agora ele só vai modificar aquela ali. Ou então eu posso ficar segurando o Option ou Alt no teclado, ó, e dar o clique, que daí ele seleciona só de baixo, beleza? E o que eu vou fazer aqui nesse Hue Saturation? Eu vou dar zerão aqui para ele ficar preto. Seleciono os dois, vou converter de novo a um objeto inteligente, vou vir aqui no Filter, Blur, Gaussian Blur. E aqui tu vai dar uma mexida para fazer uma sombrinha legal. Ó, eu vou diminuir um pouquinho mais. Opa, peguei um objeto errado. Vou diminuir um pouquinho mais aqui para ele ficar mais achatadinho. Por que eu peguei logo o mesmo objeto? Por que eu não peguei um círculo? Porque a sombra daí fica no formato do objeto, entendeu? Você tem uma ideia melhor de como é que fica a tua sombra. Eu vou aumentar um pouco aqui. E eu vou ter que dar uma diminuída maior nisso aqui. E o seguinte, pode acontecer de vocês fazerem o que eu fiz agora, ó. Eu dei um Gaussian Blur aqui que ficou muito alto. O interessante é eu colocar perto do objeto, ó, e ter uma ideia, ó, aqui 9 tá legal. Só que eu vou aumentar ele de novo. Eu diminuí antes porque eu achei que não ia ficar legal, só que o problema tava no Gaussian Blur. Ó, mas ainda tá meio duro. Então tá, vem aqui na opacidade, ó, e diminui um pouco. Eu vou... Ou então tu vê aqui na opacidade, ou então tu digita o número que tu quer, ó. Se eu botar 5,
ele vai dar 50. Se eu botar 6, ele vai dar 60. E assim por diante. E para eu chegar a 100 é só dar o 0. Se eu quiser 0 mesmo, 0, 0. Tá? Então, vou dar aqui 7. E já dá para ter uma ideia de como é que ficou essa sombra. Ah, mas ficou meio chinela. Mas é claro, a bolinha tem que dar uma tratada na bolinha, tem que dar uma tratada no fundo. O que esse não é o foco. O que eu faria? Eu viria aqui no Levels e daria uma mexidinha na bola só. Ó, daria uma tratadinha nela aqui pra parecer que ela tá na... Beleza? Então tá, pessoal, esse é mais um vídeo, só pra dar uma dica pra vocês de como fazer esse tipo de sombra. Para outros casos ocorre da mesma maneira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam aqui o canal. Eu já tô com bastante inscritos, tô bem contente com isso. E quero que vocês aprendam cada vez mais com o que eu sei, beleza? Um grande abraço, até a próxima.